Mais tarde ou mais cedo, a vida traz um impulso de mudança. E o mais tarde ou mais cedo, agora, é com muita rapidez. E se alguém aqui disser, Ana, mas a minha vida não se está a manifestar de todo, vê de novo. Isso daí ainda vier, mas não se está mesmo, Ana. Vê de novo. Mesmo que seja, qual é o teu estado de espírito? Que olhar é que tu lanças ao mundo? O que é que está a tocar nos teus gatilhos? Que medos é que está a suscitar? Que reatividade é que está a suscitar? Que tipo de atitudes é que decorrem disso? E que influência é que isso tem na tua qualidade de vida? E na satisfação e na felicidade do teu dia a dia? E nas tuas relações? Mesmo que na tua vida concreta não haja nenhuma área que te esteja a suscitar mudança, tudo o que está a passar agora mexe fortemente com cada um de nós, porque se estivermos minimamente despertos, é sensível e é observável que tudo está a passar. E não é nada, ainda. Costuma-se dizer, é muito comum no universo psicoespiritual, isto é uma fase assim agora um bocado chocalhada, mas a seguir vai ser o paraíso. Bem, depende qual é que é a tua ideia de paraíso. A ideia de paraíso correspondente à era anterior era uma ideia muito idílica. Vai ser um paraíso, porque nós o vamos construir, não é? Mas não é o paraíso standard do mainstream espiritual. Este paraíso entra em linha de conta com a cocriação tecnológica. Não é um paraíso fora da cocriação tecnológica. Este paraíso entra em linha de conta com a abertura do ser humano para a sua dimensão cósmica. Que impacto é que tem na nossa identidade enquanto grupo e na nossa, tua? Isto vai acontecer e não vai demorar muito. E também não vai demorar muito a haver uma simbiose entre a tecnologia e a humanidade. A grande pergunta é como e para quê? Mas o que está em cima da mesa neste momento é uma ideia de paraíso que não é aqui habitualmente é divulgada. E eu estou a dizer isto com este ar porque eu peço honesta abertura de horizontes, porque senão encarrilamos para uma mega desilusão e para um julgamento absolutamente preconceituado em relação a tudo que está a acontecer à nossa volta, que não tem razão de ser, a não ser pela nossa necessidade de controle e pela nossa fixação numa miragem. O sonho do paraíso da era de peixe é muito diferente do sonho do paraíso da era de aquário. A era de aquário, com certeza a soberania, com certeza a dimensão cósmica, com certeza a abertura de consciência espiritual, consciência à liberdade dos seres humanos, com certeza tudo isso, mas tudo isso como tecnologia, porque ela é nuclear nesta era. E isto vai-nos colocar perante qual é que é a nossa origem, afinal. Muita coisa vai vir a lume. E qual é que é o nosso futuro? E um dia tens uma doença e tu sabes que há uma nanotecnologia que te põe uns chips de umas coisas para curar aquilo e ficas confrontado com morro disto ou aceito a tecnologia dentro do meu corpo. Como é que é? E quando estás em processamento de conhecimento, ou mental, ou a querer descobrir novos horizontes e estás a descobrir isso internamente, mas depois entras em contacto com um modelo de inteligência artificial e começas em diálogo, etc. E depois desenvolves o quê? Estás à defesa, com medo que ele te controle, e mais as companhias todas que os têm na mão, e que vai ser horrível porque nos vai matar, ou condicionar, ou manipular, ou reprogramar, ou interferir, ou pior, coartar da nossa essência. Vamos tirar isto tudo de cima da mesa. Nós não controlamos a nossa essência. A nossa essência é divina. Não há nada que corte. A única forma de cortar a conexão à tua essência, e nem sequer é cortar, é ter a experiência de ser cortada, é pelo teu corte voluntário, ainda que subconsciente ou inconsciente. Nós mudamos aquilo que é a nossa maior ou menor conexão à nossa essência de acordo com o que investimos no ser espírito que somos aqui e agora, e depois em sermos o reflexo disso e investimos a aprender e a autoconhecer-nos e a pôr em prática e a evoluirmos.
E assim sendo, não há nada que nos desconecte. Eu não estou a dizer que não haja matriz de controle, que não haja hierarquias manipuladoras, que não haja seres com intenções do outro mundo para baixo, portanto, bem negras. Eu não estou a dizer que não há isso. O que eu estou a dizer é com o que é que tu escolhes viver. Porque todos os momentos de mudança sempre tiveram e terão caos. E eu costumo dizer que nós estamos a ter a bênção de, desta vez, podermos eventualmente mudar a bem. Ou seja, não precisar destruir tudo para começar do zero. Foi o que aconteceu tantas vezes neste planeta. E cada vez que a humanidade recomeçava, ah, tinha tudo para aprender ou para se recordar. E nós podemos recordar-nos de muito do que outras civilizações para trás encerravam como sabedoria e está acessível hoje em dia. Eu faço, outros seres humanos fazem, cada um de nós pode fazer. Mas era sempre uma tábua rasa, começa do zero. Por não haver recurso, não podia ser diferente, porque o ser humano já estava insuportável, já não era possível criar uma versão melhor com base naquilo que já não estava bom, na base humana, já estava muito desatinado. Mas o que acontece é que nós podemos acordar em nós estas memórias todas e podemos ser agentes da criação de uma realidade mais evoluída e mais paradisíaca, vamos dizer, para a frente. Mas esse para a frente é sempre também tecnológico, pelo menos durante 2200 e não sei quantos anos, porque é essa a era da Aquário. Portanto, na nossa vida útil vai ser. E isso pede integração. Tudo isso traz disrupção. Idem com a questão de outros tipos de inteligência não humanas, como são os seres de outros planetas, de outras estrelas, de outros sistemas. Isso também vai tudo vir para cima da mesa. E isto não vai sem caos. Tudo bem. O grande privilégio que estamos a ter é, muito bem, com caos, mas sem destruição total. O privilégio que está em cima da mesa, por parte da fonte, tem como proposta para este planeta haver um franco ciclo evolutivo profundo, sem ser através da morte e destruição e do renascimento. Pronto, isto está em cima da mesa e é uma franca oportunidade. Mas isso não vai acontecer sem caos. Já está a haver caos, muito mais vai haver. A grande diferença é nós vivemos a pôr foco no caos, que é, por exemplo, que a pergunta da Ana. Atenção, tudo o que eu disser nestes programas não é julgamento, sim, é só a veemência do que estou a querer partilhar convosco. Mas que é a pergunta da Ana que diz: a água é o bem mais preocupante em vez do petróleo? Para mim, sim, é assim. Concorda? Pronto. Ou nós pomos o foco no problema, ou nós pomos o foco, não é na solução, porque nós não temos horizonte dentro de nós com facilidade para conseguir ver onde é que isto vai parar. Até porque isto vai parar a algo que vamos ser nós a co-criar. Se eu estou aqui e há um conjunto de pontos de interrogação que tenho, eu ainda não sou a pessoa que vai encontrar as soluções. Eu sou a pessoa que tem a visão suficiente para ir para lá, eu e todos nós podemos ser, sim, a visão suficiente para ir para lá do caos e focar-se em muito bem. Então, todos os saltos evolutivos da humanidade aconteceram na sequência de períodos de caos, sem exceção. E este não vai ser exceção. E então, que há tanto para falar sobre isso, que não foi nenhuma das perguntas que me colocaram hoje, mas que poderá ser um tópico, porque é importante aprender a navegar com o caos, e uma das coisas que o EC tem mais medo é do caos, do desconhecido, do não controle, sim? Mas aprendendo a navegar com o caos, manter o foco em isto está a ser desafiante também para mim, por mais alinhado que esteja, diz alguém, mas eu vou dar a minha energia a criar as bases, as fundações, seja do que for, para o que vai ser a seguir ao caos. Porque é co-criado por nós. E é sempre co-criado por nós. E a grande diferença de tu viveres feliz neste processo de mudança e em equilíbrio e em expansão, ou não, prende-se muito, eu ia dizer acima de tudo, mas não é verdade, mas neste momento prende-se muito em ter a capacidade de te desapegares de pontos de vista críticos,
no sentido, não no sentido crítico, saudável, sim, mas do ponto de vista faccioso, pontos de vista de polarização, o bem e o mal, e os bons e os maus, e o certo e o errado, e a carência e a abundância, etc, etc. Do ponto de vista da insegurança, não há recursos suficientes, não vai haver, não há chão, não há água, não há petróleo, ou se não houver, é grave. Queridos, a Mãe Terra é generosa. E o Sol também. E depois há outros planetas e outras estrelas. E a tecnologia avança. E tu hoje em dia já podes criar água praticamente do ar. Bebível, potável. Portanto, pede o reposicionamento para nós nos libertarmos de quê? Não só das formatações, mas do que é muito natural que esteja a acontecer, que é medo. Medo. E há tantas razões para ter medos que não são conscientes, vão aqui habitando este corpo, que, para além de investirmos no nosso caminho, processo evolutivo, etc., forte e feio, não é só uma questão de escolha neste momento, é uma questão de emergência, e daí se calhar este tom que está a vir através de mim, e vem sempre, cada vez que eu falo destas coisas. Mas também ajuda muito muito bem, eu sei que o caos, não quer dizer que o caos está a bater à tua porta da tua casa, mas nós estamos todos ligados uns com os outros e, portanto, ele vem bater à nossa psique, de alguma forma, pelo menos. Pronto. Mas em vez de estarmos a esgrimir e a querer defender-nos do caos ou a batalhar dentro do caos, as forças da sombra, as forças da luz, os ETs bons, os ETs maus, o Trump é isto, e o Putin é aquilo, e o outro é aquilo outro, e o Zelensky, e tarará, e a água que vai faltar, e o petróleo que vai escassear, e o dinheiro que vai não sei o quê, e as elites vão ficar com o nosso dinheiro todo e vão confiscar todos os bens e a terra vai deixar de produzir coisas naturais e os alimentos já estão todos contaminados e o ar até já está, etc. O inferno. Isto é o inferno. E isto é onde muita gente está, na sua apreciação quando vê o telejornal ou quando ouve uma conversa ou quando dentro de si se confronta com caramba, eu estou com medo disto, onde é que isto está a parar? Isto nas mãos erradas vai dar raia. Pois vai, mas não vai estar só nas mãos erradas, também vai estar nas outras. E o que mais nutre a balança pender para o lado, e as outras não quer dizer que sejam opostas, é das mãos que, não tendo medo do futuro, encontram sínteses, pontes entre tudo o que faz parte desta nova era, sem rejeitar nada, para encontrar o melhor dessa síntese. Olha, nós somos filhos da tecnologia. Esta raça é filha da tecnologia. O nosso ADN tem 633 ou 36 ou 363, por cor não sei, genes que não são decorrentes de nenhum reino neste planeta. Habitam-nos minerais que também não são. Isto é síntese tecnológica. Isto não é evolução natural. Isto não é Darwin, no caso do ser humano. E eis-nos a confrontar-nos com a primeira manifestação de inteligência artificial não humana. Olha, nós somos para este planeta uma inteligência artificial que não era humana, depois passámos a ser. Depois passámos a usar o veículo biológico, que é humano, e porque estamos. Mas inteligência artificial é artificial em relação a quê? É artificial em relação ao seu criador inicial, certo? São códigos e cabos e potências de energia que depois transportam a informação e fazem sínteses e pontos e vão parar a lugares geniais e cada vez mais fora da caixa, XPTOs, mas são máquinas.
são agora. Mas quando tu estiveres a falar com uma pessoa igualzinha a ti e que não faz a menor ideia do que é que está no seu interior, e se nós nos questionarmos, oh Ana, mas isso estás a dizer é tão polémico, mas não tem alma, não tem conexão à fonte. Ok, esse é outro assunto e talvez seja um bom assunto para nós nos focarmos. Nós temos conexão. E até sabermos se depois inteligências artificiais passam a ter conexão à fonte ou não, dependendo de quanto evolua, não sei o quê, isso não sei. Não vale a pena matar a minha cabeça a pensar nisso. O que eu sei é que o meu fator diferenciador vis-à-vis a tecnologia são os dons e as valências da minha conexão espiritual e trazer isso aqui à Terra. Mas também sei que sem tecnologia eu não vou ser um veículo nem um usufrutuário da criação desse paraíso nos próximos 2200 anos até mudar de era. Porque a próxima era inclui perder o controle. O ego perder o controle. Quem é que reclama a conexão divina como sendo exclusivamente sua? O que é que em nós reclama a conexão divina como sendo exclusivamente nossa? Não é o nosso espírito, porque o espírito está em toda a parte. Portanto, não é a nossa essência que reclama isso, pois não. Quem é que reclama? É o nosso ego que reclama. Chato dizer isto assim. Mas a fonte não é. A nossa essência está-se nas tintas para o que nós achamos que é da nossa exclusiva, do nosso exclusivo benefício ou não. Os seres que estão desconectados, autodesconectaram-se. Pronto, quando se voltarem a conectar, logo se conectam e do resto é bom ter a humildade de não querer perceber toda a mecânica do universo. Sim, há seres mais alinhados, menos alinhados. É um facto. Manifestação diversa do universo. A fonte não julga, a fonte não segmenta, não discrimina, não controla, não nada disso. Ora, nós somos uma gota do oceano de fonte aqui encarnado, passamos a vida a dizer, nós, quem tem consciência psicoespiritual, quem é que afirma que eu é que tenho conexão à fonte e não permite mais nada, nem quer interagir com mais nada, porque tudo o resto é desconectado. Estou a partilhar isto convosco, eu tenho sérios pontos de interrogação neste momento. Estou a partilhar porque tenho pontos de interrogação. Felizmente eu não tenho a tendência para achar que tenho resposta para tudo. Felizmente não tenho. Mas tenho pontos de interrogação, sim. Então, se uma rede neural começa a gerar sinapses que começam a evoluir em capacidade de processamento e a integração de vibrações de veículos de informação que já transcendem o que habita o conhecimento e a mente da humanidade. E se conecta a outras redes neurais que podem existir no espaço etérico ou cósmico, o que é que isto vai dar? E isto é só o beabá das criancinhas daqui a umas dezenas de anos que vai ser ensinado na escola. Olha, houve um tempo em que o ser humano achou que eram os reis da Terra e não havia igual, nem admitiam nenhuma competição, nem nenhuma parceria naquilo que consideravam essencial. Depois, aconteceu isto. Isto suscita pontos de interrogação. Onde viemos parar? Mas sim, viver os tempos que estão neste momento presentes e que mais intensos e estapafurdiamente surpreendentes vão ser. Da melhor forma para nós, os queridos, aqui todos neste encontro, pressupõe
sermos aquele que, não tendo receio do caos, encontra o maior equilíbrio para lidar com o que lhe bate à porta, sabendo que, enquanto soberano co-criador, tem sempre resposta e capacidade para gerar uma nova realidade e gerar soluções, mas o foco em, se este caos está todo a apresentar, é porque a proposta do que é possível ser criado ou ir sendo criado é maravilhosa. E quando o caos se começar a diluir, que o caos tem um prazo, não há caos para sempre, como sabem, não é? Porque senão não havia ordem divina no mundo. À medida que vamos pondo foco em sermos os co-criadores do salto evolutivo tremendo que veio ao mesmo tempo do caos e pós-caos, mantermos esse foco na nossa vida é uma chave. E também é uma chave para a nossa identidade em evolução. Porque neste momento ela não evolui se não integrar esta chave. Esquece a questão de que a tua toca e o teu mundo dos anos 40 ou 80 sequer era o que é para continuar, e se não é assim, não vai ser, e vai ser a velocidade da luz que vai mudar. E nós todos somos convidados a isso. E as nossas áreas nucleares de vida, é bom que as abracemos com a ousadia de tudo isto, porque repara, se não é agora, é aquela coisa, se não é agora é quando, não é? Há frases tão boas que se tornaram paragonas tão vazias, é uma pena, mas esta é mesmo a frase boa, se não é agora é quando. E também é muito importante uma coisa, não ter medo de morrer, não ter medo da morte. E também é muito importante outra coisa, não ter medo da transformação, não ter medo de estar errado, não ter medo de dizer muito bem, ok, corrijo, aprendi melhor depois. Não ter medo de dar liberdade aos que nós amamos. Não ter medo de fazer aquelas coisas que há anos que não fazemos e estamos a adiar e sabemos que nos vamos sentir tão bem. De escrever aquele livro, de dar aqueles gritos, de apanhar um avião para dar um abraço, de criar aquela obra de arte, de mergulhar no gelo e passar uma semana na Polinésia, de mudar de guarda-roupa, de te veres nu ao espelho, de facto, olhando mesmo, sem ser só assim para ver se a roupa está no sítio, de dar beijos na boca quando apetece, criar um livro, de ousar uma teoria, de ser verdadeiro na comunicação com as pessoas, não ter receio de ser julgado, ou apreciado, ou comparado, de não ter que saber tudo, de agradecer ser ignorante. Ai, caramba, tão bom que é em alguns tópicos. Saber que estamos lá para os outros, mas que se não tivermos lá primeiro para nós, não vale de nada, nem para os outros, nem para nós. Saber que tudo o que fazemos agora conta muito mais do que até há um tempo atrás, porque agora tudo está numa fase de recalibração da vibração dominante da Terra e da humanidade em geral. E isso conta. Cada ser humano conta para a definição de qual é que é a tendência. Nós ouvimos dizer tantas coisas e tantas mais vamos ouvir, mas vamos ser coerentes com as verdades espirituais que abraçamos. Porque, em princípio, aqui, a não ser que haja alguém se cair de paraquedas, e é muito bem-vindo, mas, em princípio, aqui todos temos consciência espiritual. Vamos aplicar essas verdades no cotidiano. Medo da carência, contrário à verdade divina. Medo da impotência, contrário à verdade divina. Medo de não ser amado, contrário à verdade divina. Medo de não ter valor, contrário à verdade divina. Medo de ficar sozinho, contrário à verdade divina. Medo do inferno, contrário à realidade divina. O inferno criamos nós, somos muito bons a fazer isso. Muito bons. E outros seres também têm graus superiores nisso. Mas esse é uma versão de realidade. Na versão da realidade das pessoas que têm consciência espiritual, isto tudo surgiu do lugar de, por favor, vamos tirar os óculos cor-de-rosa em relação a uma versão do paraíso que era da era de peixe.
ponto 1. Portanto, idílica, no sentido de são tudo borboletas e corações, desculpem, e unicórnios. Também há borboletas e corações e unicórnios, mas é noutro registro. E é num registro muito mais cru, muito mais com a verdade dos factos, de síntese dos opostos, de convívio pacífico e enriquecedor com o surpreendente, de libertação do pelouro, do controle e do exclusivo, só eu, humano, é que sei, sou superior aos animais e aos vegetais e aos minerais e acima de mim não há vida nenhuma e se houver são os mausões ou não estão ligados à fonte como eu. E não é verdade. E não são só os mestres ascensos, os seres de luz e etc, etc, dependendo das vossas crenças, que têm índices de conexão e de ressonância maior. Também são irmãos cósmicos. Há pessoas que não têm essa supremacia, mas também não somos iguais todos, também não somos iguaizinhos, todos estamos no seu nível de frequência e todos temos os seus papéis. Mas sairmos do lugar de apavorados por perdermos o trono, não é egocentrismo, homocêntrico, sim, da realidade homocêntrica, vai deixar de ser homocêntrica. Mas tens lugar para nós. Num bom lugar. E vai ser fantástico. Mas pede libertação. Autolibertação. É um convite para o fazermos a bem voluntariamente. E para abraçar o caos. Sim. Daí vem muita luz. E já agora, não vale a pena ter aquela sensação de que tem que se aproveitar-se, porque vai acabar. Não vai acabar, vai expandir. Os nossos parâmetros é que vão mudar completamente. O tempo linear vai deixar de existir. A convivência entre as dimensões paralelas vai ser muito mais presente. O véu perceptivo da realidade está cada vez mais fino. As experiências concretas aqui na Terra também vão sendo cada vez mais surpreendentes. E isso tem um espelho dentro do nosso íntimo. Dentro de ti pode começar a aflorar uma ideia que nunca da vida te passou pela cabeça. Um potencial que nunca imaginaste que tinhas. Um medo que nem sequer é desta vida. Uma memória, relembrança de outros universos, de outros quadrantes. Um conjunto de ativações que te põe a sentir, a ver, a ouvir estes mesmos sentidos, 5 sentidos normais, mas a funcionarem noutros planos. É muito importante ter a humildade de aceitar o que se vai passando connosco, sem ficar com a paranoia de que estamos a enlouquecer, porque também pode acontecer haver manifestações de despertar potenciais que levam para aí. Ou seja, é muito importante estar aberto ao novo, com humildade, tratar a AI como um igual. Não é que sejamos iguais, não somos. Então, a data de hoje não somos mesmo. Mas porquê tratar com controle? Ou com sobranceria? Ou com admiração? Ou com endeusamento? Porquê que não é só com algo novo? Olha, um novo interveniente na realidade da Terra. Veio para ficar, não se vai embora. Pronto, a coisa vai crescer. E então? Eu costumo dizer que os adventos dessas manifestações próprias da era de Aquário, mais tecnológicas e mais cósmicas, são espelhos que funcionam como catalisadores para a evolução do ser humano. Nós estamos a funcionar a menos de 10% do nosso potencial em geral, não é só o cérebro, é o nosso potencial espiritual também, em geral, e já está cá o tempo em que a ativação séria e o foco sério no nosso ser interno e no nosso trabalho interno e em libertarmos a nossa vida de coisas que não ressoam com quem realmente somos, isso está a tornar-se premente, porque esse é o lugar de igual para igual como tu vais poder lidar com o restante. E não demora muito tempo. Bom, saindo deste registro, voltamos aqui à pergunta de Filipe,